Olá, meu nome é Marcos e juntamente com Mariana e o Eduardo, nós apresentaremos os resultados obtidos no trabalho final da matéria de laboratório de sistemas controlados por computador. Boa noite, aqui é o Eduardo de Barros Silva e vamos estar aí gravando mais um relatório aí da disciplina de laboratório de sistemas controlados por computador. Eu sou a Mariana Molelos e eu vou gravar o vídeo do Laboratório de Sistemas Controlados por Computador, referente ao relatório 5. Este trabalho tem como objetivo aplicar os conhecimentos adquiridos em sala acerca das técnicas de controle em um motor de corrente contínua presente na plataforma de prototipagem da NI Elvis. O módulo NI Elvis monitora as variáveis de velocidade e posição utilizando uma variável manipulada de tensão. O motor de corrente contínua possui 5 comutadores com 64 enrolamentos por polo e um anel de fluxo e possui também um sensor de corrente. Nessa tabela, temos os parâmetros descritos do motor de corrente contínua presente no módulo. Utilizando o programa descrito no item 2, foi possível verificar o diagrama de aquisição de velocidade, corrente e posição angular, como é apresentado no diagrama da figura 1.1. Os canais A0, hashtag 0, e A1, hashtag 0, são os canais analógicos do NI Elvis. O canal D1 é o canal digital utilizado como codificador. Temos ainda um outro canal analógico, o A1, hashtag 4, onde funciona o tacômetro. Tem-se então um amplificador de potência PWM, que é usado para adicionar o motor. A entrada do amplificador é a saída do conversor digital para o analógico, ou seja, DA, do canal hashtag 0 no DAC. A tensão máxima de saída do amplificador é de 24 volts. Sua corrente de pico máxima é de 5 A e a corrente contínua máxima é de 4 A. O ganho do amplificador é de 2,3 volts por volt. A medição de posição digital é obtida usando um codificador óptico de quadratura de alta resolução. Este codificador óptico é montado diretamente na parte traseira do motor. A medição de contagem do codificador é disponível no canal de entrada digital, ou seja, DI, canal hashtag 0 do DAC. Um sinal analógico proporcional à velocidade do motor está disponível na entrada analógica para digital, ou seja, AD, canal hashtag 4 no DAC. É derivado digitalmente do sinal do codificador na placa QNET DCM-CT. Para compreender o funcionamento e características do motor do módulo, realize-se algumas manipulações do dispositivo para adequar a amostragem do sinal até o projeto do controlador. Em um primeiro momento, é solicitado a avaliação da velocidade de operação da máquina para observar as alterações e seus comportamentos a partir de um sinal de tensão conhecido que alimenta a máquina. Com isso, é aplicado ao módulo um sinal de onda quadrada com amplitude de 1 volt somado a 1 volt de offset e com uma frequência de 0,4 Hz. Vale ressaltar que no diagrama de simulação utilizado, a velocidade do motor é medida após a saída de um filtro passa-baixa de primeira ordem com constante de tempo de 0,01 segundos. Pelo teorema de Nyquist, a amostragem de um sinal deve possuir frequência no mínimo 2 vezes maior que a frequência de filtragem. Entretanto, um padrão de projeto é colocado a frequência de amostragem 10 vezes maior que a frequência do filtro. A figura 2.1 mostra 3 sinais. Os primeiros dois gráficos de velocidade. A resposta de velocidade simulada em azul deve ser desconsiderada, por se tratar de um modelo de simulação aproximado que ainda não foi realizado. A resposta de velocidade em laranja no gráfico superior representa a resposta real da velocidade do motor aplicada de tensão. O gráfico posicionado abaixo representa o sinal de entrada. Nota-se que o sinal de velocidade não apresentou atraso se comparado ao sinal de tensão, isto é, a variação instantânea na alimentação do motor resultou em variação simultânea da velocidade da máquina. Para obter o modelo, é realizada a aproximação da resposta do motor a um sistema de primeira ordem apresentado na equação G de S. K é o ganho em radianos por segundo por volt, dado pela razão entre a variação de entrada e a variação na saída do sistema. O parâmetro L é o tempo de atraso entre a variação na entrada e a primeira percepção de variação na saída, que é nula. O parâmetro tal é a constante de tempo do sistema de primeira ordem que pode ser obtido por meio analítico observando o tempo necessário para que a resposta do sinal atinja 63% de seu valor em regime permanente. Aplicando essas análises, a resposta apresentada na figura 2.1 foi obtido um ganho em regime estacionário de 79 radianos
por segundo vezes volt, e uma constante de tempo de 0,04 segundos, que juntamente a um atraso nulo resultou em um sistema de primeira ordem apresentado nesta equação G de S mais abaixo, a segunda G de S. Após obter o sistema, é possível compará-lo à resposta real de velocidade no motor a um mesmo sinal. A resposta do sistema simulado e da velocidade do motor podem ser observados na figura 2.2. Analisando a resposta, nota-se que a comparação foi bem precisa, já que no gráfico superior apresentado, ambas as respostas possuem o mesmo perfil, salvo pequenas variações na velocidade da resposta e alguns ruídos de sistemas reais em regime estacionário. Então, dando continuidade no nosso trabalho, é solicitado que a gente desenvolva um controlador que vai controlar a velocidade da nossa planta. Para isso, a gente vai querer colocar como referência de controle, uma velocidade de 25 radianos por segundo, que tem um offset de 100, então ela vai variar de 100 até 125 radianos por segundo, numa frequência de 0,40 Hz. Para o projeto desse controle, a gente vai usar... Ele quer que tenha um tempo de acomodação semelhante ao tempo de acomodação anterior e um erro em estado estacionário nulo. Ok, como a gente vai fazer isso, Lembrando que no item anterior, conforme o Marcos falou pra gente, a gente tem a nossa função de transferência da resposta da nossa velocidade em primeira ordem. Tendo isso em posse, a gente pode utilizar o método da síntese direta para projetar um controlador do tipo PI através dos parâmetros, neste caso, que é com a gente montando a função de transferência com os parâmetros desejados. Então, para isso, a gente vai usar essa equação de função em uma área fechada que está sendo mostrada aqui no meio da tela, que ela leva em consideração o inverso da nossa função de transferência de primeira ordem, que foi obtida anterior, que multiplica a função de transferência desejada dividido por 1 menos a função de transferência desejada. E aí, beleza, como é que a gente vai achar essa função de transferência desejada, A gente falou que a gente quer um ganho, um erro em estado estacionário nulo, ou seja, a nossa tensão de saída vai ser igual à nossa tensão de entrada, o que vai implicar aí que o nosso K da nossa função de transferência desejada vai ser 1. Falou também que a nossa função de transferência quer um tempo de acomodação igual ao tempo de acomodação do caso anterior. Então a gente vai manter o mesmo tal que a gente tinha anteriormente. Conforme a gente vai fazendo as equações matemáticas, aí deixando o ganho do circuito e a constante de tempo como variáveis, a gente chega nessa relação que está sendo mostrada de GMF igual a tal S mais 1 dividido por K vezes tal C, sendo tal C o tal da função de transferência desejada vezes S, só que fazendo, o tal C igual ao tal, porque a gente quer o tempo de acomodação semelhante, a gente pode isolar de forma que a gente ache essa função de transferência mostrada aqui, que substituídos os valores, a gente acha essa função de transferência final. Dado os métodos da síntese direta, a gente consegue isolar, o que multiplica S está com KI, o que não multiplica S é o KP, e a gente acha esses dois parâmetros, que é o KP e o KI, que está sendo mostrado também. Depois a gente apresenta já a resposta. E olha como a gente pode ver aqui em cima, a gente tem uma resposta condizente, a gente não tem erro em estado estacionário, a gente tem um tempo de acomodação aqui semelhante ao tempo de acomodação lá em cima. Aqui no gráfico do meio, a gente vê a tensão do sistema, a tensão que está sendo aplicada no sistema aí para fazer com que a nossa velocidade chegue nesse patamar. E embaixo o esforço do controlador. Um fato interessante aqui da gente analisar é o fato do esforço do controlador ter esses picos, que é quando a gente tem a maior diferença. O controlador ele atua em cima do erro, da diferença entre o sinal de saída e o sinal de entrada. Esses pontos aqui, eles são os pontos que a gente tem o maior erro, que é quando a nossa entrada muda de valor instantaneamente. Então, o nosso controlador tem que fazer o máximo esforço nesse ponto. E assim a gente consegue definir para tempo contínuo, um projeto de controlador para a nossa velocidade. Bom, e de posse dos parâmetros apresentados pelo Eduardo, a gente pode fazer a conversão do controlador de velocidade em tempo contínuo
para um controlador de velocidade em tempo discreto. E aí, para a elaboração aí, né, desse controlador proporcional integrativo no contexto de tempo discreto, a gente precisa assegurar, né, que esse sistema em malha fechada ele atenda aos requisitos que foram impostos na questão. E aí, para isso, a gente utiliza os mesmos dados, né, que foram modelados e sintonizados no sistema para o tempo contínuo que foi apresentado anteriormente. E aí, na figura 2.4, a gente tem um diagrama do circuito, né, do QNET, que foi simulado. E a gente tem um bloco nele, que é o bloco do controlador, que nesse caso vai ser o nosso controlador proporcional integral. Entrando nesse bloco aí, para que a gente possa ter a discretização, o que a gente efetuou foi a alteração de alguns blocos de parâmetros de tempo contínuo para parâmetros de tempo discreto. E aí, para poder fazer essa modificação, a gente precisou alterar no ramo do integrador e adicionar um discrete integrator, né, que é o integrador aí em tempo discreto, com a configuração dele, né, a gente efetuou a configuração dele para efetuar essa transformação via aproximação trapezoidal. E aí, por fim, né, por meio dessas implementações e mantendo os parâmetros apresentados anteriormente, a gente consegue analisar os resultados, né, decorrentes dessas alterações implementadas, né? E aí a gente consegue ver nessa figura 2.6 a forma de onda referente à velocidade real medida, né, do motor, e a forma de onda azul é referente à nossa à nossa velocidade de referência, né? E aí, o que a gente pode tirar como conclusão da figura que está na nossa tela? Que durante o regime estacionário, a gente tem um erro muito baixo, né? O sinal de velocidade, ele acompanha muito a referência, excetuando pelos momentos transitórios, né? Onde pelas características real da máquina não consegue acompanhar da mesma maneira. E partindo então aí para a análise do esforço do controlador, que é a figura apresentada, que é a figura 2.7, né, que está sendo apresentada, a gente pode concluir o quê? Que o controlador de velocidade aí, ele apresenta um esforço maior nos momentos em que há uma disparidade maior entre o valor da velocidade, né, que a gente está medindo e o valor da velocidade que a gente quer ter. E quanto mais maior é essa disparidade, maior é o esforço de controle que está sendo implementado, porque ele quer mitigar esse erro que está sendo medido na saída. Então, nos momentos em que a velocidade sofre a variação, né, nos momentos transitórios, esse erro aumenta e exige mais do sinal de controle, né, que aí a gente pode ver esses picos ocorrendo aí nos momentos em que a gente tem essa maior disparidade, que é nesses transitórios. Então, realizada toda a manipulação de velocidade do nosso sistema, é solicitado que a gente passe a analisar também, a partir desse momento, a posição instantânea angular ali do nosso motor. Então, é solicitado que a gente desenvolva um sistema que represente isso e projete um controlador para ele. E a gente quer projetar um controlador de modo que a gente acompanhe, né, tome como referência uma posição angular quadrada com amplitude de 2 radianos e sem offset, né? 2 radianos no caso é a posição angular e frequência de 0,40 Hz, né? Então a gente quer aí uma posição angular que fique variando entre 0 e 2 radianos por segundo numa frequência de 0,40 Hz. Tudo bem, então para início, né, a gente tem que achar uma função de transferência que represente a posição instantânea do nosso motor. E como que a gente faz isso, né? A gente vai se basear nos conceitos da física. Por quê? Porque os conceitos da física falam para a gente que a posição instantânea ela é dada como sendo a integral da velocidade. Então, lembra do exemplo anterior, onde a gente achou uma função que representa a velocidade do motor? No momento que a gente integra essa função, a gente vai estar encontrando uma função de transferência que represente uma função de transferência que represente a posição.
E aqui, dado o meio que a gente está calculando, né, o meio S que a gente está calculando a nossa função de transferência, integrar um sinal significa multiplicar ele por 1 sobre S. E aí, fica um fato curioso. O que vai acontecer quando a gente fizer isso? A gente vai estar transformando o nosso sistema que era de primeira ordem, de velocidade, em um sistema de segunda ordem. E qual que é a questão desse sistema de segunda ordem? Pelo fato dele ser de segunda ordem, a gente não consegue mais utilizar o método da síntese direta para projetar os parâmetros do controlador. Então a gente tem que pensar em uma outra estratégia. E qual estratégia que a gente usa neste momento? A gente vai usar a estratégia de alocação de polos, onde a gente vai determinar os polos que a gente quer para o nosso sistema e a partir desses polos a gente vai conseguir variar as questões de amortecimento, fator de amortecimento e frequência natural do sistema. E no final a gente vai conseguir definir os parâmetros Kp e Kd do nosso controlador proporcional derivativo. Como que a gente começa isso? A gente vai pensar numa malha fechada onde a nossa função de transferência na saída ela vai ser dada pela nossa função de transferência, né? 1 sobre S que multiplica 79 dividido por 0,04S mais 1, que multiplica um ganho KD S mais KP, né? Que é o ganho do nosso controlador. Quando a gente faz isso e multiplica o sinal e vai manipulando, a gente chega nessa equação que está sendo mostrada de malha fechada. Só que se a gente analisa o denominador desse cara, que é onde a gente vai analisar os polos, né? Porque faz todo sentido na alocação de polos a gente olhar apenas para o denominador, porque é ele que define os polos, a gente consegue ver o formato padrão de uma função de transferência de segunda ordem, que a gente tem o fator de amortecimento e a frequência natural. Quando a gente reescreve isso aqui em função de dois polos genéricos, né, o P1 e o P2, a gente pode dizer que os polos desse sistema são P1 mais S que multiplica P2 mais S. Os polos estão em menos P1 e menos P2. E aí quando a gente abre isso aqui, né, fazendo o produto notável, a gente vai chegar nessa equação que está aqui. Se a gente compara essa equação com essa outra equação aqui de cima, o que a gente vai ver? Praticamente os mesmos termos, de modo que a gente pode igualar a nossa frequência natural ao quadrado, como sendo a multiplicação dos polos, e 2 vezes o fator de amortecimento vezes a frequência natural, como sendo o somatório dos polos. Desse modo, a gente tem uma relação aqui em cima, né, mostrada, que relaciona, né, o ganho K, o ganho derivativo, a constante de tempo do sistema com o fator de amortecimento e a frequência natural, e uma relação que relaciona tudo isso com os polos. Então a gente pode, neste caso, definir alguns polos e fazer nas contas matemáticas a gente vai achando os valores que a gente quer de Kp e Kd. Como a gente definiu esses polos, né? A gente definiu os polos como sendo um dos polos vai ser o mesmo polo do sistema de primeira ordem anteriormente, e no outro a gente vai dobrar esse polo, a gente vai afastar esse polo, porque quanto maior o polo, menor a constante de tempo, quanto maior a constante de tempo, maior a resposta. Então a gente vai dobrar a velocidade da nossa resposta, dobrando o nosso polo. Diminuindo por 2 a constante de tempo que vai ser dobrando o nosso polo. Então, no final, quando a gente define esses dois polos a partir da constante de tempo inicial lá de 0,04, a gente encontra o ganho proporcional de 0. Bom, e agora no que diz respeito à discretização do controlador de posição, né? A passagem entre o tempo contínuo para tempo discreto foi utilizado da mesma forma que na discretização anterior, né? Foi considerado os parâmetros inicialmente sintonizados no domínio do tempo contínuo, né? Então, a utilização desses parâmetros é com o intuito da gente conseguir atender às condições impostas pela questão. E aí depois a gente faz aí a adaptação da discretização, né, do controlador por meio das adaptações do bloco do QNET, que foi igual que a gente fez anteriormente. Então, para esse caso em específico, que está sendo apresentado pela figura 2.9, o que nós efetuamos foi a remoção do ramo que conectava o FC ao bloco do controlador, não faz sentido ser um parâmetro de entrada nesse caso,
E adentrando no do bloco do controlador, foi necessário, né, adicionar esse Discrete Integrator, apesar de que nesse cenário a gente não tem nenhum parâmetro, né, é, não é um controlador PID, é um controlador apenas PD, né, para o caso do controlador de posição, a gente faz a alteração desse bloco, né, com o intuito de não ter nenhum crash na aplicação, né, não ter uma não conformidade dos parâmetros na hora de rodar o software. E aí a gente adicionou também esse Discrete Transfer Function, que para o bloco do ganho do ganho derivativo, né? E aí a gente precisa alimentar essa função de transferência com alguns parâmetros, né? E aí, para isso, foi pegada a função de transferência encontrada anteriormente e, por meio do software MATLAB, foi aplicado o comando C2D, né, do contínuo para o discreto, né, que discretiza, então, essa função de transferência por aproximação trapezoidal, que foi o módulo selecionado. E aí, com isso, a gente obteve essa função de transferência apresentada aí na tela, né, a primeira função de transferência. E com o intuito assim de validação dos parâmetros, né, a gente sabe aí que a saída ela tem um filtro, né, e para obtenção correta a gente precisa considerar também a discretização desse filtro, né, que foi feita aí para o caso da implementação do MATLAB. A gente também deseja efetuar, né, essa discretização por aproximação trapezoidal de forma mais manual, né, e matemática. Então, fazendo essa implementação com o auxílio do MATLAB para plotar os resultados, tem a função de transferência abaixo, que ambas as equações, né, elas possuem o mesmo resultado. Implementando ela nesse bloco de função de transferência, a gente pode obter a figura 2.11 apresentada na tela, no qual a gente tem aí no caso, a curva em laranja é a curva de posição real do motor, enquanto a curva em azul é a posição de referência. A gente pode observar aí que a posição angular do motor ela não está seguindo o sinal de referência de forma fidedigna no que diz respeito às amplitudes, né, os valores corretos, apesar de se assemelhar muito no que diz respeito à forma de onda, né? Mas isso se dá devido a um desequilíbrio na carga, né, que resulta aí em erros de estados estacionário, né? E esse desequilíbrio na carga, ele causa uma discrepância entre o sinal que a gente quer, né, e o sinal real do motor, que é o que a gente está observando nessa figura. E aí, já no que diz respeito ao esforço do controlador de velocidade, a gente tem o mesmo cenário do cenário apresentado na questão anterior, que o esforço de controle ele é mais estável durante o período estacionário, apesar assim, de ainda existir um erro entre o sinal de saída real e o sinal esperado, mas quando o erro é muito alto, né, nos momentos transitórios, tem-se um esforço de controle bem maior. Por isso, esse esforço de controle maior nos períodos transitórios. A solução deste trabalho foi possível aplicar, em uma situação mais próxima da realidade e presente na indústria, os conhecimentos adquiridos nas disciplinas de teoria e laboratório de sistemas controlados por computador. Foi possível observar, na prática, a atuação do controlador PI nessa aplicação e as particularidades deste tipo de controlador. Além disso, este trabalho permitiu aos integrantes desse grupo conhecer melhor as possibilidades que o LabVIEW proporciona e permitiu um aprendizado com este software, aplicando os conhecimentos de controle na prática.